Boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Nordeste News. Confira agora os principais destaques de hoje. Maré vermelha muda o visual do mar em Pipa e desperta curiosidade. Greve do metrô do Recife fecha todas as 37 estações. Linhas de ônibus recebem reforço. Acidente na BR-230 deixa 5 mortos e outros feridos em Soledade. Homem condenado por estupro de adolescente é preso após acidente de moto durante fuga no Piauí. O Nordeste News está no ar. Começamos esta edição do Nordeste News falando de prefeito e vice de São Miguel do Gostoso, que tem mandatos cassados por decisão judicial. Confira os detalhes. A sentença assinada pelo juiz Pablo de Oliveira Santos aponta abuso de poder político como motivo da decisão. Segundo o processo, houve um aumento expressivo de contratações temporárias durante o período eleitoral, que superou 90% em relação ao período anterior. A Justiça considera que essa prática configura o uso da máquina pública para favorecer a candidatura, desequilibrando a disputa eleitoral e violando o princípio da igualdade entre os concorrentes. Além da cassação da chapa, José Renato Teixeira de Souza, apontado como o principal responsável pelo abuso, foi declarado inelegível por 8 anos. Com a decisão, a Justiça determinou a realização de novas eleições para prefeito e vice em São Miguel do Gostoso. No entanto, a execução da medida dependerá do trânsito em julgado no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, caso haja recursos apresentados. No Maranhão, a Força Estadual de Segurança realizou, na manhã de sábado, mais uma etapa da Operação Captura. A ação teve como objetivo cumprir mandados de prisão contra integrantes de facções criminosas que atuam em várias regiões do estado. 5 pessoas foram presas nas cidades de Santa Rita, Itapecuru-Mirim e Miranda do Norte. No Maranhão, a Força Estadual de Segurança realizou na manhã de sábado mais uma etapa da Operação Captura. A ação teve como objetivo cumprir mandados de prisão contra integrantes de facções criminosas que atuam em várias regiões do estado. 5 pessoas foram presas nas cidades de Santa Rita, Itapecuru-Mirim e Miranda do Norte. No total, 8 mandados de prisão foram expedidos pela Justiça. Em Santa Rita, os policiais prenderam um homem conhecido como Leozinho, condenado a mais de 18 anos de prisão por exploração sexual de crianças e adolescentes, tráfico de drogas e associação criminosa. Em Itapecuru-Mirim, 3 suspeitos foram capturados, entre eles um adolescente com várias passagens por atos infracionais. Ele tentou se esconder dentro de uma caixa d'água, mas foi localizado e apreendido pelos agentes. Durante a mesma ação, um dos alvos, apontado como liderança do PCC na região, reagiu à abordagem e atirou contra os policiais. O homem, de 25 anos, tinha mandado de prisão por homicídio. Ele foi baleado, socorrido e transferido para São Luís. Nenhum policial ficou ferido. Em Miranda do Norte, as equipes cumpriram mandados de prisão contra um suspeito de roubo. Os presos foram encaminhados às delegacias de Miranda do Norte, Itapecuru-Mirim e Rosário, onde permanecem à disposição da Justiça. A Operação Captura faz parte das ações permanentes de combate ao crime organizado no estado. Desde agosto, as operações Captura e Impacto já resultaram na prisão de mais de 2.700 pessoas em todo o Maranhão. E uma mulher de 45 anos morre após engasgar durante almoço em família em Umbaúba. Confira. Uma mulher de 45 anos morreu após se engasgar quando comia mocotó durante um almoço em família na cidade de Umbaúba. A informação foi confirmada nesta segunda-feira por familiares. Ela foi identificada como Missy Maia Santana, profissional autônoma. Segundo a família, o caso aconteceu no fim de semana. Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu. O sepultamento foi realizado na noite desse domingo e Missy Maia era casada e deixa 2 filhos.
No próximo bloco, greve do metrô do Recife fecha todas as 37 estações. Todos os detalhes a gente conta em instantes ainda nesta edição do Nordeste News. Até já. Minuto da Câmara. A CEI dos Planos de Saúde da Câmara Municipal de Natal encerrou as atividades com a aprovação do relatório final. O documento concluiu que as operadoras não prestam serviço adequado aos pacientes com TEA. Por iniciativa da presidência da Casa, a Câmara comemorou o aniversário da Reforma Protestante com a entrega da Comenda Martinho Lutero a pastores e missionários com trabalho de destaque na Igreja Evangélica. Em sessão ordinária, os parlamentares aprovaram o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O presidente da Câmara, vereador Érico Jacome, ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pela categoria. Fico muito feliz em ser presidente da Câmara e hoje olhar para todo esse povo que representa a assistência social do município, ter a certeza que eles vão ter a carreira deles garantida. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade. Estamos de volta com o Nordeste News. Um motociclista morreu em um grave acidente na Avenida São Sebastião, no bairro Cruzeiro do Anil, em São Luís. A vítima perdeu o controle da moto, caiu na contramão e acabou sendo atropelada por um ônibus do transporte coletivo. Um motociclista morreu em um grave acidente na Avenida São Sebastião, no bairro Cruzeiro do Anil, em São Luís. A vítima perdeu o controle da moto, caiu na contramão e acabou sendo atropelada por um ônibus do transporte coletivo. O acidente aconteceu por volta das 6 da tarde de sábado, dia 1º. De acordo com testemunhas, o motociclista seguia pela avenida quando tentou desviar de um carro que estava à sua frente. Nesse momento, ele perdeu o controle da moto, bateu no meio-fio e caiu na pista contrária. Logo em seguida, um ônibus que vinha no sentido oposto não conseguiu frear a tempo e atropelou o motociclista, que morreu ainda no local. O veículo envolvido pertence ao consórcio Primor e faz a linha para a Divinéia. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes informou em nota que lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a família da vítima. Ainda segundo o órgão, agentes de trânsito foram acionados e estiveram no local para organizar o tráfego após o acidente. O consórcio responsável pelo ônibus já foi notificado e vai acompanhar as investigações. E agora a gente fala da greve do metrô do Recife, que fecha todas as 37 estações. Linhas de ônibus recebem reforço. Confira. Os metroviários de Pernambuco iniciaram uma paralisação por tempo indeterminado para reivindicar mais recursos destinados à manutenção e modernização da frota, além de melhorias nas condições de trabalho. O movimento também protesta contra a privatização do sistema metroviário anunciada pelo governo federal. A decisão pela greve foi tomada em assembleia realizada na última quinta-feira, dia 30, pelo Sindicato dos Metroviários de Pernambuco. Com a suspensão do serviço, a frota de ônibus foi reforçada para atender a demanda dos passageiros. Ao todo, 80 veículos extras passaram a operar em 15 linhas que circulam por vias paralelas às linhas Centro e Sul do metrô do Recife. Para facilitar o deslocamento, algumas dessas linhas estão operando com integração temporal. Assim, os usuários que realizam o Vale Metropolitano podem realizar até 2 viagens no intervalo de 2 horas, pagando apenas uma passagem. E moradores deixam para trás casas com móveis e abandonam vila para fugir de facções em Pacatuba, na Grande Fortaleza.
Uma vila na cidade de Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza, tornou-se um território fantasma após cerca de 30 famílias serem expulsas por facções criminosas. A área conhecida como Jacarezal foi disputada por grupos como Comando Vermelho CV, Terceiro Comando Puro TCP e Guardiões do Estado AGDE, grupo de origem cearense, deixando o cenário de abandono e medo. A expulsão ocorreu em setembro após uma escalada de conflitos entre as facções rivais. O CV tomou o controle da área antes dominada pela GDE. E a seguir, acidente na BR-230 deixa 5 mortos e outros feridos em Soledade. Em instantes, logo após o intervalo. Até já. Começar o dia bem informado é fundamental. Bom Dia Cidade, a sua dose matinal de informação. Um resumo diário com as principais notícias em destaque no Rio Grande do Norte e no Brasil. Bom Dia Cidade, de segunda a sexta, às 8h30 da manhã, aqui na tela da sua TV Trampolim. Voltamos com o Nordeste News. 8 pessoas foram atropeladas na noite de domingo, dia 2, ontem, ao saírem de uma igreja no bairro Nova Imperatriz, em Imperatriz, no sul do Maranhão. De acordo com a perícia, o motorista estava em alta velocidade quando perdeu o controle do carro, bateu em um veículo que estava estacionado e acabou atingindo as vítimas que estavam próximas a uma faixa de pedestres. 8 pessoas foram atropeladas na noite deste domingo ao saírem de uma igreja no bairro Nova Imperatriz, em Imperatriz, no sul do Maranhão. De acordo com a perícia, o motorista estava em alta velocidade quando perdeu o controle do carro, bateu em um veículo estacionado e acabou atingindo as vítimas que estavam próximas a uma faixa de pedestres. O carro só parou depois de colidir com outros automóveis. No total, 4 veículos se envolveram no acidente. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, 2 vítimas tiveram apenas escoriações. 4 foram levadas ao hospital com suspeita de fraturas e outras 2 sofreram fraturas expostas. Entre os feridos está uma adolescente de 15 anos. Dentro do carro do motorista, a polícia encontrou latas de cerveja e garrafas de cachaça. O condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais claros de embriaguez. Ele foi levado ao Instituto Médico Legal, onde deve passar por exames de sangue. A Polícia Civil vai investigar o caso. E agora a gente fala de 5 pessoas que morreram e outras 12 ficaram feridas em um acidente envolvendo 6 veículos na BR-230 na manhã desta segunda-feira, em Soledade, no sertão da Paraíba. Confira os detalhes. As vítimas fatais estavam no mesmo carro que seguia de Juazeirinho para Campina Grande. O acidente envolveu 4 carros de passeio e 2 caminhões. Um deles chegou a capotar e ficou atravessado na pista. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, um dos caminhões colidiu com o veículo onde estavam as 5 vítimas e, em seguida, atingiu os demais automóveis. Equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros e da PRF atenderam a ocorrência. 8 pessoas foram socorridas e levadas para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, sendo que uma delas está em estado grave. Suspeito de comandar homicídios no Baixo Sul da Bahia morre após confronto com a polícia. Joelson Conceição Santos foi localizado em um acampamento usado por criminosos. A estrutura montada em uma área de mangue foi descoberta nesta madrugada após ações de inteligência para identificar a movimentação dos suspeitos. Segundo a Polícia Civil, houve confronto após Joelson resistir à abordagem policial. Ele acabou atingido, recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. No próximo bloco, Pajuçara lidera o ranking do metro quadrado mais caro de todo o Nordeste. Todos os detalhes a gente conta logo após o intervalo.
Jornalismo com independência e credibilidade. Jornal Metropolitano. O que acontece de mais importante no nosso estado, você acompanha aqui. Jornal Metropolitano. Respeito à informação. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, ao vivo, nas TVs Trampolim e Metropolitano. O Nordeste News está de volta. Identificado pela polícia apenas pelas iniciais FAS, foi preso na tarde de sábado, dia 1º, em Lagoa do Sítio, no Piauí. Confira as informações. O suspeito, já condenado por estupro de um adolescente, sofreu um acidente de moto enquanto tentava fugir da polícia. A prisão foi realizada por agentes do Grupamento Policial Militar de Lagoa do Sítio, com apoio da Força Tática de Valença. De acordo com a PM, o homem desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade, dando início a uma perseguição que se estendeu por cerca de 12 quilômetros. Já na área urbana de Lagoa do Sítio, ele perdeu o controle da motocicleta e caiu. Após ser capturado, FAS foi conduzido à central de flagrantes da Polícia Civil em Valença. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável, praticado de forma contínua contra um adolescente de menos de 14 anos. O homem já havia sido condenado a mais de 10 anos de prisão em regime fechado. E Pajuçara lidera o ranking do metro quadrado mais caro de todo o Nordeste. Confira as informações. O bairro da Pajuçara, em Maceió, continua liderando o topo do ranking do metro quadrado mais caro no Nordeste. O metro quadrado na região atingiu R$ 14.172 em setembro, se consolidando como o bairro mais caro entre as capitais nordestinas. O preço dos imóveis na Pajuçara subiu 24% nos últimos 12 meses, variação bem acima da média geral da capital alagoana. Bem, agora a gente fala da maré vermelha, que muda o visual do mar na Praia de Pipa, um dos principais pontos turísticos do Rio Grande do Norte. E esse visual gerou curiosidade na região. Especialistas apontam que o fenômeno pode estar ligado à maré vermelha, causada pela proliferação de microalgas marinhas que alteram a cor da água. Embora natural, a maré vermelha pode liberar toxinas ou reduzir o oxigênio, afetando a vida marinha. Por precaução, os especialistas orientam evitar o banho caso haja cheiro forte, espuma anormal ou peixes mortos. Ainda não há confirmação oficial de que se trata do fenômeno, mas o IDEMA deve analisar amostras da água para identificar as causas. O episódio reforça a importância do monitoramento ambiental no litoral potiguar. E assim a edição do Nordeste News desta segunda-feira vai ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência, desejamos uma excelente semana. Amanhã, terça-feira, a gente volta neste mesmo horário. Até lá!